Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, então vamos dar continuidade com a nossa aula de dinâmica. Hoje eu vou fazer um negócio com vocês. Vou passar trabalho. Ah, Tomás, mais trabalho? Não, pelo amor de Deus. Minha vida já está atribulada. Não, calma. Esse trabalho que eu vou passar para vocês é trabalho e potência. Esse trabalho não tem nada a ver com aquela noção que nós temos de ter que fazer as tarefas de casa, fazer os exercícios. Não tirando esse caso, tá? Você tem que fazer. Mas a ideia é que do trabalho que eu vou fazer é um conceito físico. E o que ele é, Tomás? Aí eu coloquei uma teoria para vocês. Trabalho é a transferência, faltou o tio aqui, transferência de energia de um sistema para outro. Por exemplo, eu quero sair daqui da minha região, do meu ponto que eu estou, da frente do quadro, e ir para fora da tela. Eu quero andar uns 5 passos. Então, para eu fazer isso, eu tenho que gastar a energia que eu tenho. Olha os termos que eu já estou colocando para vocês, que lá no futuro vocês verão. Então, eu vou transferir essa energia que eu tenho atribuída dentro de mim e ir para outro ponto. O interessante do trabalho é o seguinte, que eu não quero saber o que eu vou fazer no meio do caminho. Eu só quero saber aonde eu vou estar. Ou seja, eu só quero saber vetorialmente do ponto que eu saí em relação ao ponto final. Então, como é que a gente consegue analisar o trabalho? Trabalho, eu tenho uma trajetória. Vamos supor, eu quero ir de A para o ponto B. E aí eu saio fazendo qualquer movimento aqui. Faço pirueta, cambalhota, dou bicicleta, faço qualquer coisa. E aí, o que vai acontecer? O duplo carpado lá da Daiane dos Santos, faço qualquer coisa aqui no meio do caminho. Não importa o que eu vou fazer. Eu só quero saber da onde eu saí até onde eu cheguei. Então eu quero saber da minha distância vetorial, beleza? Então eu quero saber o meu deslocamento vetorial. É isso que me importa no trabalho. Então, quando eu saio de um ponto para o outro, eu estou exercendo trabalho. Só que na física tem alguma coisinha a mais. Qual é essa coisinha a mais, Tomás, no trabalho somente relacionado a esse deslocamento? Depende também da força aplicada, ou seja, do quanto que você vai necessitar para aplicar aquela força, para você gastar aquela energia, sair de um ponto e ir para outro ponto, ok? Então, como é que a gente vai calcular o trabalho? Dado uma força F, numa direção qualquer, θ, e eu vou sair de A para B. Então eu fiz um trabalho interessante. Então o que eu vou fazer? Vou sair esse trabalho aqui, fazendo de A até B por essa força F, beleza? Tá, Tomás, mas você já falou de teoria, então como é que a gente trabalha, como é que a gente trabalha o trabalho? Olha que redundância. Como é que a gente faz essa conta? Como é que a gente executa essa continha do trabalho? Simples, galera. Vamos pensar no seguinte, esse símbolo aqui é a letra grega denominada tal. Em alguns livros você vai ver que trabalho ele é definido por W maiúsculo, tá? Só que eu não gosto de utilizar esse cara aqui porque você vai confundir com o sistema de unidades de potência, tá bom? Então, deixa qualquer outra letra, pode ser um T desenhado, qualquer outra coisa. Pode ser até o W, mas não confunda esse W aqui com a unidade de potência que é o watt, que isso nós vamos falar mais pra frente, tá bom? Então, o que acontece? Trabalho, ele vai ser a força resultante do sistema, a força resultante aplicada naquele sistema que você está trabalhando, vezes o deslocamento vetorial que você exerceu, dada uma direção definida por esse cosseno θ. Então você tem uma força que é aplicada num bloquinho vai executar aquele trabalho. Um exemplo disso, vamos supor que eu quero pegar um bloquinho que tem uma definida massa e eu executo com ele uma força F. E aí tem essa direção θ aqui em relação à minha horizontal. O que vai acontecer? Eu quero sair de A até B, e aqui tem em torno de 20 metros. Então eu posso calcular o trabalho que eu exerci sobre esse bloquinho para sair daqui até chegar aqui. É só saber a força que eu apliquei, essa direção e a distância eu tenho, matei o meu problema. Então isso define trabalho. Então, mas como é que eu posso memorizar isso aqui? Não sei,
eu tenho uma frase, trabalho foi demais, tá? Então você exerceu o trabalho que você fez foi demais. Então, e esse cosseno? Deixa ele quietinho e você coloca ele no lembrar. Lembrando que você tem que coçar. Então, como é que a gente melhora isso aí? Meu trabalho foi demais e tive que coçar, tá? Não esqueça disso daí, pelo amor de Deus. Esse cosseno teta é muito importante. Ele é tão importante que vai definir outros pontos aqui agora. E quais são? Se eu tenho trabalho positivo ou se eu tenho trabalho negativo. Quais são as diferenças entre esses dois? Se o meu trabalho foi positivo, ele vai ser considerado como trabalho motor. E se ele for um trabalho negativo, ele vai ser considerado como trabalho resistente. E qual é a diferença desses dois? Como é que eu vou saber quando é positivo ou quando é negativo? Exemplo, o seu bloquinho saiu de A até B. E a força está nesse determinado ângulo aqui. Se vocês observarem, esse ângulo aqui, ele está entre ângulo de 90 graus, entre 0 grau e 90 graus. Então, entre 0 e 90 graus, eu estou com um trabalho positivo. O trabalho ele vai ser motor. Mas vamos supor que você tem uma força contrária e o bloquinho continua andando para frente. Então, esse ângulo aqui vai ser maior que 90 graus. Ele vai ser, então, entre 90 e 180. Então, quando esse bloquinho se desloca para cá, mas tem uma força para o outro lado, que é uma força resistiva ou resistente, por isso que vem do nome trabalho resistente. E aí eu coloquei para vocês aqui, ó, trabalho positivo, ele é o trabalho motor. Então, esse cara aqui, para você lembrar, o ângulo vai estar entre 0 e 90 graus. Se o trabalho for negativo, ele é um trabalho resistente. Então, ele vai estar entre 90 graus e 180 graus. Tá ok? Então, você tem essas duas definições de trabalho. Ou ele vai estar entre 0 e 90, então vai ser considerado trabalho motor. Ou ele está entre 90 e 180, então ele vai ser um trabalho resistente. Para dada uma força resultante, beleza? Um exemplo de trabalho resistente aí que sempre vai acontecer é a força de atrito. Ela sempre vai estar contrária ao movimento. Então, por ela estar contrária ao movimento, ela vai estar entre um ângulo de 90 e 180 graus. E aí, por conta disso, eu já lembro do meu ciclo trigonométrico, que ele está lá do outro lado, né, do segundo quadrante. Beleza? E aí, nesse segundo quadrante, a minha força vai estar no lado negativo. E aí, nesse sentido, eu tenho um trabalho menor que zero, porque a minha força, F, é menor que zero. Tá bom? Isso é o trabalho que nós definido na física, ok? Existe uma outra maneira também de você fazer esses cálculos, de você trabalhar. Vamos supor que ele te dê um gráfico. Então, graficamente, como é que a gente consegue analisar e fazer as ideias de trabalho? Simples, meu amigo. Você tem um gráfico, força vezes deslocamento. Então, essa área definida aqui, que nós estamos trabalhando, que nós estamos mexendo aqui para saber o que está acontecendo, então eu consigo calcular o trabalho pela área. Então o trabalho vai ser igual, numericamente igual à área do meu gráfico. Então você pode fazer um gráfico qualquer aí e fazer várias áreas e o trabalho final vai ser a soma daquelas áreas. Tá ok? Então a gente consegue fazer o trabalho, beleza? Aí, meu amigo, agora nós vamos falar sobre potência, tá? Então eu vou resetar esse quadro aqui agora para a gente fazer a potência. Beleza? Dando continuidade, galera, então nós vamos falar agora sobre potência, tá? Então a gente já introduziu um pouco a ideia sobre trabalho, que consiste na transferência de energia para um outro sistema, né, de um sistema para o outro. Agora nós falaremos sobre potência. Tomás, mas o que está relacionado com potência? A potência é aquela condição necessária para que você gaste a energia, ou como você vai gastar a energia daquele... Então, galera, vamos continuando aqui, vamos falar agora sobre potência. Nós já falamos um pouco sobre a parte de trabalho, né? O que é o trabalho, consiste na transferência de energia de um sistema para o outro. Agora nós vamos saber como esse trabalho vai ser gasto. E é definido pela potência, ou seja, a minha potência utilizada vai ser aquele trabalho gasto, aquele trabalho realizado pelo intervalo de tempo. Então eu consigo calcular, por exemplo, a potência que um carro tem para sair, sei lá, daqui
até um outro ponto, a 200 metros a 1 quilômetro, por exemplo, num intervalo de tempo de, sei lá, 2 minutos. E aí, nesse intervalo de tempo, eu consigo ver quanto que vale essa potência, beleza? Tá, mas aí como é que a gente trabalha, então, faz com a ideia do trabalho e potência? Como é que a gente mistura? Então, o que nós temos? Que o trabalho realizado sobre o tempo. Mas também, já que nós podemos fazer o seguinte, vamos abrir aqui esse meu trabalho para ver o que vai acontecer. O meu trabalho é definido, como nós já falamos, é a força, o deslocamento e esse ângulo, ou seja, essa direção com qual essa força foi exercida. E se você observar aqui, ó, o que nós temos aqui? Deslocamento sobre o tempo é a nossa velocidade. Então eu posso também fazer o cálculo da potência em função da velocidade. Como, Tomás? Potência, onde tem D sobre ΔT, eu tenho velocidade. Então a minha potência, desculpa aqui, ó, faltou um pote. A minha potência definida pela força aplicada por aquele carro, por exemplo, a velocidade que ele vai ter e a direção que ele saiu. Então eu consigo definir potência em função da velocidade. Potência nada mais é que eu usar o meu trabalho naquele intervalo de tempo. Então essa é a relação de potência. Graficamente nós podemos trabalhar potência? Claro. Então vamos pensar num gráfico aqui. Eu tenho um gráfico potência pelo tempo. Se eu observar, minha potência ela foi constante ao longo de um intervalo de tempo qualquer. Aí eu considerei T1 e o meu T2. E aí como é que a gente calcula essa ideia de potência e área? Eu sei que a minha área vai ser a área da base vezes a minha altura. Ou seja, a minha altura vale a potência, minha área da base é a diferença entre esses dois. Só que essa diferença entre esses dois é o meu próprio ΔT. E aí o que eu tenho? Abrindo a potência, ou seja, voltando aqui para cima, como é que a gente define potência então, Tomás? Potência é trabalho sobre o tempo. Só que olha só, tempo em cima, tempo embaixo, posso simplificar. Então, o que eu tenho? Que a minha área é igual ao trabalho. Tomás, para que isso tudo? Quando você tiver um gráfico potência pelo tempo, eu sei que a área vai ser o trabalho exercido. Ok? Então essa é a dica para você quando você estiver trabalhando com gráficos de potência em função do tempo. Quando você vê um gráfico similar a esse aqui, você sabe que aquela área total foi o trabalho produzido. Ok? E aí, dentro de potência, se nós estamos falando de potência, nós temos que ir já trabalhando com o conceito de energia. Mas potência também está muito ligado àquela ideia de máquinas. E máquina, você quer que ela produza alguma coisa. Só que nessa necessidade de produzir, ela vai ter um rendimento. Ou um atleta, quando está correndo alguma coisa, ele tem o rendimento dele. Então como é que a gente calcula essa ideia de rendimento? O que é o rendimento? O rendimento está definido pela potência. Ou seja, a minha potência útil, aquilo que eu consigo utilizar, está relacionada com a potência recebida, menos a potência que foi perdida, a potência dissipada. Então, se eu for abrir aqui um parênteses aqui, vamos pensar num carro. Um carro, ele tem uma potência útil, ele tem aquela potência desenvolvida, sei lá, 120 cavalos, 220 cavalos, não importa. Ele tem aquela potência. Só que aí, ele recebeu uma potência de fábrica, só que ele perde, o motor perde uma potência com dissipação de calor, com barulho, com qualquer outra coisa. Então essa potência dissipada vai gerar no final a potência que o carro tem, aquela potência útil. Então você também pode pegar outros elementos, o ventilador. Se você observar, os ventiladores antigos, eles faziam muito barulho. E também eles aqueciam muito. Então essa potência dissipada perdia a qualidade do ventilador. Então você exercia muito mais trabalho para você ter uma potência legal. E aí, por conta disso, você tem o rendimento. E como é que a gente mede o rendimento, Tomás? Rendimento é a potência útil sobre a potência recebida, aquela potência recebida que você tem, beleza? Então, vários eletrônicos, secador, questão de secador, tem bastante coisa aí para você praticar. Pesquisar na internet você vai achar, nós vamos fazer alguns exercícios para saber como calcular potência e rendimento, mas exclusivamente você vai ter lá, suponha que o ventilador, um secador de cabelo, ele tem uma potência útil de tal, só que ele recebe, só que ele necessita de tanto, qual é o rendimento dele? E aí você vai conseguir calcular o rendimento, se ele é bom, é um secador
que tem um rendimento alto, ou seja, ele consegue fazer muita coisa no intervalo de tempo menor, já que está relacionado com potência. Então, quanto menor for o tempo aqui e maior for o trabalho exercido, melhor ou maior vai ser a sua potência. Então, quando a gente trabalhar com rendimento, nós vamos estar ligados diretamente com o trabalho. Então, se o meu rendimento for alto, significa que a potência recebida foi pequenininha, mas a útil foi muito alta, a utilizável foi muito alta, entendeu? Então, essa utilizável também está relacionada com o trabalho que ele utilizou. Ele exerceu muito trabalho no intervalo de tempo muito pequeno. E trabalho, como nós falamos, foi aquela energia transferida para um determinado lugar. Não necessariamente um ponto no espaço, mas é, por exemplo, um ventilador. Ele tira aquela energia elétrica e transforma em energia eólica. E isso está relacionado com potência. Tá ok, galera? Bom, esse foi o vídeo de hoje, meu amigo. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero ter te ajudado de alguma maneira. Eu espero muito mesmo estar te ajudando aí nesse momento em que você está parado em casa, estudando, dando seu papiro aí, fazendo o seu melhor para aprender as suas disciplinas, inclusive a matéria de física. Se você tem alguma dúvida, alguma curiosidade, alguma coisa mais, coloque aqui no canal, comenta aí, faz um comentário, me peça alguma coisa, que aí eu vou tentar te dar esse suporte, tá ok? Uma outra coisa que eu te peço é, não esqueça de comentar, de se inscrever no canal, de dar um like aí para que esse trabalho continue sendo desenvolvido da melhor maneira possível. Que aí eu vou conseguir te passar um conhecimento um pouco melhor do que aquilo que está sendo passado hoje. À medida que a gente for crescendo, as informações também vão aumentando e vão cada vez preenchendo mais as nossas lacunas, tá ok? Novamente, muito obrigado e até a próxima, meu amigo. Tchau, tchau!